Olá pessoal, eu sou o Rafael Santana e este é mais um vídeo do canal Livro na Veia. Pessoal, essa situação chega para todo mundo. Infelizmente, nos últimos dias eu tive uma ressaca literária. Sim, é a única explicação para alguns perrengues que eu passei com as minhas últimas leituras. Como eu mostrei para vocês lá no Diário de Leituras, número 9, eu estava lendo um livro chamado O Filho do Traidor. Esse livro aqui, ó. Com esta capa. E depois que eu concluísse a leitura de O Filho do Traidor, eu ia começar a leitura do clássico da distopia Admirável Mundo Novo. Só que aconteceram alguns perrengues, algumas pequenas situações desagradáveis ao longo da leitura desses dois livros. Não estou afirmando em nenhum momento aqui nesse vídeo que sejam duas leituras ruins, tá? Eu até que não estava achando tão ruim O Filho do Traidor, tá? É uma fantasia juvenil escrita por Pedro Urvi, que fala sobre um garoto, um jovem chamado Lesgo. Ele vive nas terras geladas de um lugar chamado Norgana. E, infelizmente, o pai do Lesgo é um pária aqui nesse lugar. Ele era um dos guardiões que protegia a família real, que protegia o rei de Norgana. Porém, ele traiu o rei e morreu depois dessa traição, meio que punido por causa dessa sua atitude. Mesmo assim, depois de ele ter sido punido, todo mundo no reino, assim, todo mundo literalmente, tá? Odeia ele, passou a odiá-lo. É como se o rei aqui fosse o ser humano mais amado do mundo e esse camarada, o pai do Lesgo, que cometeu essa traição, jamais foi perdoado. Inclusive, o Lesgo, que tem mais ou menos 15 anos, sofre nas mãos de todas as pessoas que estão ao seu redor, por causa dessa traição que o pai dele cometeu. As pessoas descontam nele a raiva que possuem do pai dele. São os encrenqueiros do vilarejo onde ele mora, são os adultos também dali que o distratam. Inclusive, o Lesgo é meio que criado por um camarada ali que lhe deu abrigo, mas que, por outro lado, o trata também como se fosse um bicho, como se fosse ali um servo, um escravo. Os maiores desejos do Lesgo é provar a inocência do seu pai, porque ele acredita que o seu pai era inocente, que ele não é esse traidor que as pessoas afirmam que ele foi. E também ter uma nova vida, mudar a sua própria vida. E essa possibilidade de mudar de vida vai surgir quando ele for convidado por um outro personagem aqui na história a ingressar numa espécie de faculdade, digamos assim, numa espécie de ensino médio para novos guardiões. A princípio, o Lesgo não vai gostar muito dessa ideia, ele não quer, sabe, ter esse caminho para a sua vida, mas as circunstâncias meio que vão jogá-lo nessa direção. E ele vai. Vai começar então a ter aulas para ser um guerreiro, um guardião de primeira categoria, ao lado de vários outros jovens, vários outros adolescentes aqui na história, que também vão começar a ter essas mesmas aulas de arco e flecha, de caça, de várias coisas, para aprimorarem suas habilidades e se tornarem, no futuro, guardiões. Eu parei essa leitura em 39% do livro, que é mais ou menos ali na página 172. O livro inteiro, em versão e-book, tem 427 páginas. Não queria ter parado, mas eu já estava meio que me arrastando nessa leitura, tá, gente? E, tipo assim, para um produtor de conteúdo ficar travado numa leitura, um produtor de conteúdo literário, né? É algo muito complicado. Se a gente identificar que não está fluindo, que não está indo adiante, a gente tem que pular fora e partir para outra. Porque senão não tem conteúdo para vocês. Se eu fosse um leitor normal, que não está preocupado em terminar o livro num certo espaço de tempo para produzir um vídeo e tudo mais, eu terminaria a leitura desse livro aos pouquinhos, sem nenhum problema. Talvez eu ainda faça isso no futuro, eu já sei que esse livro já tem uma continuação, a ilustração é bem parecida com essa, mas a cor da capa é azulada em vez de amarelada. Mas neste momento, tá? Não deu para mim. Eu não consegui avançar nessa leitura da maneira que eu gostaria. Então preferi deixá-la de lado, tá? Uma outra leitura que eu comecei depois que eu abandonei essa daqui foi, então, a leitura de Admirável Mundo Novo. Esse clássico, conhecidíssimo, aclamadíssimo no mundo inteiro, do escritor Aldous Huxley. E eu estava empolgado para essa leitura, porque ele figura ali entre o top 3 das distopias mais importantes da literatura mundial. Eu pensei, né? Gostei de Fahrenheit 451. E pensei, bom, vou ler ele também.
Logo, logo lerei também 1984, do George Orwell. E eu comecei a ler esse livro. E assim, não tô aqui também desmerecendo o livro, dizendo que ele é ruim, nem nada do tipo, tá? Eu só estou dizendo que eu achei ele meio excêntrico. A trama do livro é meio mirabolante, é uma coisa assim, surreal, sabe? E ainda mais na época em que o livro foi lançado, que foi em 1932, deve ter deixado as pessoas, assim, pensando, meu Deus, o que que tem na cabeça desse cara? Eu parei na página 135, tá? E esse camarada aqui, todo espichado aqui, é o autor do livro, o Aldous Huxley. Eu até deixei meu marcador aqui de Um Corpo na Banheira, que já tem resenha aqui no canal. E a história começa com um professor numa espécie de laboratório que fabrica seres humanos, explicando para alunos de uma faculdade como é o processo do surgimento, assim, da criação humana na sociedade em que a história se passa aqui. Depois de toda uma revolução social e ideológica e também de guerras, sabe, que aconteceu no mundo inteiro, uma nova forma de viver a vida, de existir em sociedade, passou a governar, passou a ser a principal em todo o mundo, tá? No que sobrou do mundo. E aí agora, por exemplo, coisas que hoje em dia são completamente normais, se tornaram obsoletas e até consideradas horríveis, consideradas assim, algo fora do normal, algo que não dá nem para se cogitar pensar naquilo. Por exemplo, você casar com uma mulher, com um homem, ter filhos com essa pessoa, constituir uma família, ter valores cristãos, por exemplo, são coisas que na sociedade atual de Admirável Mundo Novo são coisas completamente condenáveis. Se você pensar nisso, você está completamente errado. E, na maioria das vezes, as pessoas nem pensam nisso, porque elas já são criadas em laboratórios, não são mais geradas por uma mulher, sabe, no ventre e tal, são gerados ali, em laboratórios. E essas pessoas, criadas em laboratório, já são programadas para ter toda a sua vida definida. Aquilo que elas vão ser e aquilo que elas vão pensar. Então, por exemplo, as pessoas não cogitam ter uma família. Não cogitam se casar, ser fiel a uma única pessoa. Não cogitam ter filhos, as mulheres aqui no caso. E os homens também. Porque não tem necessidade. Aqui, o recomendável é ter o máximo possível de parceiros ou de parceiras. Você ter a vida mais libertina possível. Um personagem aqui no começo do livro, que eu acompanhei, o Benjamin, ele já estava começando a dar indícios de que ele não gostava mais dessa situação, dessa maneira como a sociedade funciona aqui em Admirável Mundo Novo. Ele já estava achando, por exemplo, repugnante que uma das mulheres aqui, que era uma das opções para ele também ter como par, né, como parceira, ele já estava achando repugnante que ela saísse com ele e com mais 5, 6 ao mesmo tempo. Tem também uma droga que é consumida aqui, uma droga chamada Soma, que foi criada pelo governo para que as pessoas tivessem satisfação plena, para que as pessoas fossem felizes o tempo inteiro. E dessa forma não questionassem o governo, não gerassem guerras, não gerassem conflitos, não gerassem situações que levassem a humanidade a ter problemas. Apesar de excêntrica, a história estava interessante. Mas, de novo, o mosquitinho, né, o beliscão ali da ressaca literária me afetou durante essa leitura. E quando chegou ali mais ou menos na página 80, eu dei uma travada nessa leitura, assim, de uma maneira que, sabe, uma empacada mesmo, tá? Eu fiquei 3 dias seguidos sem conseguir ler mais de uma página. E aí eu insisti, avancei um pouco mais na leitura, fui da página 80 para a página 133, mas também sofrendo, sabe? Foi como puxar um pneu muito pesado daqueles caminhões grandões, sabe? De carga. E é muito ruim quando você quer avançar numa leitura e ela se torna algo difícil para você. Não é o livro em si, não é a escrita do autor, é a sua mente. Você não consegue, sabe, entrar naquela história. Não consegue assimilar aquilo que você está lendo. E aí eu dei um tempo, fiquei sem ler nada por mais 2 dias depois que eu abandonei a leitura de Admirável Mundo Novo. É um livro que eu ainda vou tentar ler mais uma vez em algum momento da minha vida. Não será num futuro próximo, mas tentarei, tá? Em algum momento no futuro, reler Admirável Mundo Novo do início ao fim, dessa vez. E aí, eu pensei assim, peraí.
será que isso foi por causa de A Dança da Morte? Que foi uma leitura extensa, uma leitura longa, uma leitura que exigiu muito de mim. Tanto a leitura do livro em si, quanto os vídeos dos resumos. Eu vou confessar pra vocês que, de certo modo, eu me arrependi de ter feito esse tipo de conteúdo, porque vocês não fazem ideia do trabalho que foi editar esses vídeos. Coisa assim, de ficar uma semana inteira só pra editar um vídeo. E é complicado. Quando você tem um trabalho fora, que é um trabalho cansativo, que exige muito fisicamente de mim, você não tem tanto tempo assim pra dormir, ou seja, você não descansa o seu corpo e a sua mente o suficiente. Você tem as outras atividades da casa e ainda tem que dispor de pelo menos 2 horas por dia, ao longo de uma semana inteira, para editar um único vídeo. É complicado, tá? Não sei se voltaria a fazer aquele tipo de conteúdo, tá? Aqueles resumões de um livro. Não sei, realmente, não sei. E parei de novo. Fiz uma espécie de teste com essa leitura de A Dança da Morte, mas foi muito desgastante para mim, tá? E eu acredito que esse conjunto de situações, o trabalho, essa última leitura, que foi uma leitura que, né, sugou muito de mim, foi uma ótima leitura, gostei pra caramba de A Dança da Morte, mas deu muito trabalho. Ler um livro de 1.200 e poucas páginas. E ainda fazer os vídeos que eu fiz dessa leitura. E aí eu pensei o seguinte, eu vou pegar algum livro que seja de uma zona de conforto. A minha zona de conforto são os livros de suspense. São livros que eu consigo pegar e ler tranquilamente. Por mais densos que eles sejam, eu consigo avançar na leitura. Não sei se tá saindo aí no vídeo pra vocês, mas a Dona Alessia está latindo lá fora. Ela adora falar junto comigo. E aí eu decidi então ler um livro de suspense, que está ali na minha zona de conforto. Então eu pensei, vou ler um suspense agora pra ver se a coisa, né, acontece, se eu consigo ler um livro do início ao fim. Porque ou era ressaca literária, né, aquela travada que deu depois de uma leitura muito, assim, que te consumiu demais, né, que te envolveu demais, que foi muito marcante pra você. Ou era canseira mesmo, assim, cansaço físico, cansaço mental. E aí, por essa razão, eu não estava conseguindo ir adiante, eu não estava conseguindo me conectar com a leitura. E foi aí que eu peguei para ler, lá no Kindle Unlimited, o livro O Morcego, de Jill Nesbo. Esse livro é o primeiro de uma série de vários livros protagonizados pelo detetive Harry Hole, um personagem norueguês que, nessa história aqui, vai viajar para a Austrália para tentar desvendar o mistério da morte de uma jovem norueguesa que estava lá e que foi assassinada. No início da leitura eu também tive um pouquinho de dificuldade, aí eu pensei, realmente, eu tô travado, tem alguma coisa errada com a minha cabeça. Mas eu insisti, fui adiante. E o começo do livro tem uma interação muito forte ali, muito presente entre o Harry e um personagem chamado Andrew, que é um policial australiano aborígene que está ali auxiliando na investigação do assassinato dessa jovem. Esse personagem, o Andrew, leva o Harry até alguns lugares bem específicos para conhecer algumas pessoas bem específicas também. Num primeiro olhar, parece até que eles estão meio que desconexos na história. Que, sei lá, a encheção de linguiça do autor tá mostrando esse personagem aqui, esse personagem acolá, sem necessidade. Mas, conforme o livro vai avançando, vai ganhando corpo, e o mistério vai se tornando cada vez mais complicado, a gente entende por que o Andrew apresentou esses personagens para o Harry, e várias coisas sinistras até começam a acontecer na história. Tem gente perdendo a cabeça, tem gente, né, sendo em flor, tem um certo personagem virando picadinho, tem outro personagem, né, que foi muito impactante pra mim, porque eu gostava desse personagem, que morre ali de uma forma, né, que eu não vou dizer detalhes pra não estragar as suas surpresas, se você pegar esse livro para ler também. Tem uma personagem aqui, a Bridget, que se envolve romanticamente com o Harry. Eu pensei assim, por que, Jill Nesbo, você fez isso? Várias coisas vão acontecer nessa história. Depois de um certo ponto na trama, o morcego se tornou um suspense muito bom, tá? No início eu tava meio perdido ali, peraí, pra que eu tive que conhecer essa pessoa? Essa pessoa que trabalha no circo, esse camarada que é boxeador, para que eu conheci esses personagens? Logo, logo a trama vai explicar por quê. Esse sim, O Morcego foi um livro que eu fui do início ao fim, gostei pra caramba, tá? Principalmente da metade pra frente, da metade pro final do livro, ele melhorou 1000%. O ritmo da história, os acontecimentos,
as reviravoltas, muita coisa bacana acontece aqui. E o título do livro, O Morcego, passa a ter mais sentido, mais significado. Já quero, inclusive, logo logo, dar continuidade a essa série, ler os próximos livros. A maioria deles está disponível lá no Kindle Unlimited, para quem é assinante, sem a necessidade de comprar o e-book. Então lerei logo logo para comentar com vocês os próximos volumes. Por enquanto, se você quiser conhecer mais uma obra do John Nesbo, recomendo então O Morcego. Infelizmente, neste momento atual da minha vida, não rolou para mim a leitura de O Filho do Traidor. Não consegui prosseguir na leitura. A leitura também de Admirável Mundo Novo terá que ficar para o futuro. Neste momento, eu não vou tentar prosseguir na história porque não está rolando, tá? Não está batendo, não está acontecendo. Então, eu não vou ficar insistindo em algo que não está dando certo. Então, vou adiar essa leitura. Daqui a um tempo, umas semanas ou alguns meses, eu tento de novo ler Admirável Mundo Novo do começo ao fim. E é isso, esse tipo de coisa acontece com qualquer leitor. Quem lê ali com muita frequência, um atrás do outro, e quem passa por alguma leitura muito marcante, seja porque você ficou muitos dias lendo aquele livro, seja porque a história ficou muito cravada na sua mente, seja porque foi uma leitura realmente muito impactante, e eu vivi literalmente essas três coisas com A Dança da Morte. Foi uma leitura extensa, que durou vários dias, foi uma leitura que me impactou em muitas coisas, uma leitura que ainda está muito viva na minha mente. Então, eu tentei engatar outras leituras depois e não deu certo. A única leitura que fluiu sem dificuldades foi a leitura que está aqui em cima de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Tanto pelo fato de que eu já conhecia a história, já tinha lido antes, não com essa tradução, mas já havia tido algum contato com aquela história antes. E tem também o fato de que é um livro curtinho, um livro muito simples de se ler, com uma trama bem tranquila, bem fácil, bem criativa, bem imaginativa, então eu consegui, né? Foi uma leitura sem dificuldade. Mas a leitura de O Filho do Traidor, que é um livro, de certo modo, mais elaborado, uma fantasia mesmo, assim, né? E de Admirável Mundo Novo, que tem todo... Você tem que ter um pouquinho ali de, né, de esforço para compreender a história que está sendo contada ali. Essas duas leituras, infelizmente, não rolaram para mim agora, tá? Não estou afirmando que os livros sejam ruins, que eu tenha deixado de lado porque não estava gostando do livro ou da história. Deixei de lado porque eu realmente não estava conseguindo me conectar com o livro, nem com O Filho do Traidor e nem com Admirável Mundo Novo. Até por causa dessas experiências, eu decidi que eu vou, a partir de agora, ler um livro por vez. Porque desde que eu comecei o canal, há 1 ano e meio, eu tenho lido 2 livros por vez. Funcionou para mim, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, mas eu acredito que agora o meu cérebro está cobrando a conta. Talvez a gota d'água para ele tenha sido a leitura de A Dança da Morte, que foi uma leitura bem, assim, sabe, marcante, bem envolvente e, de certo modo, um pouquinho dificultosa pela duração que ela teve. Essa foi a primeira vez, desde que eu comecei o canal, que eu iniciei uma leitura, no caso 2 leituras seguidas, e não fui até o fim em nenhuma das 2. Então eu já fiquei preocupado, peraí. Peraí, não é possível. Se eu tentar um terceiro livro e tiver a mesma situação, complicou pra mim. Mas deu certo, tá? Deu certo com O Morcego e espero que dê também com os próximos livros que virão por aí, aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço pra você que viu esse vídeo até aqui, que deixou o seu like e que vai comentar aqui embaixo se já passou por alguma situação parecida. Se você também já ficou travado na leitura, já teve ressaca literária, já teve ali, sabe, uma espécie de esgotamento mental, de pegar um livro, querer ler e não conseguir. Diga aí nos comentários, tá? Se você já passou, infelizmente, por essa experiência também. A gente se vê então nos próximos vídeos aqui do canal Livro na Veia. Tchau, pessoal!